Oi pessoal, tudo bem com vocês? Como estão os estudos aí? Eu vim hoje conversar um pouquinho sobre a nossa coleção entomológica, como a gente pode fazer a montagem de uma coleção entomológica para cada ordem de cada inseto e também como a gente pode estar fazendo as armadilhas. Eu vou falar um pouquinho da coleta e também das técnicas de conservação desses insetos. Eu usei como base para montar essa aulinha alguns materiais disponíveis na internet e outros que estavam disponíveis no nosso laboratório. A gente tem alguns livros sobre os insetos, tem alguns sobre lepidópteros, enfim, no laboratório. E fora isso, também tem o material da Embrapa disponível em PDF sobre um manual de coleta. Fala sobre técnicas de legislação, conservação, é um material bem completo. Então vale a pena vocês darem uma olhadinha, quem quiser ir um pouquinho adentro desse assunto. Para que a gente coleta, o porquê a gente coleta os insetos para fazer a coleção ou a caixa entomológica? Bom, pode ser a critério de pesquisa, pode ser para registro de fauna, estudos de impactos ambientais, enfim. É necessário essa prática também como uma atividade didática. Então, se a gente estivesse no presencial e a gente tivesse uma autorização conforme as legislações para fazer essas coletas, a gente estaria indo para campo, a gente coletaria esses indivíduos e depois faria a montagem deles no laboratório como uma atividade didática. Então, existem inúmeras instruções de coleta, existem inúmeros equipamentos que nos auxiliam durante isso. Não se pode sair coletando os animais assim, a Deus dará. A gente precisa, sim, de uma autorização do ICMBio para que a gente tenha um discernimento desses animais, para que a gente não saia aí fazendo coletas adoidadas. Se for realizar a coleta, é necessário alguns equipamentos. Material para anotação, material para etiquetagem, potes com tampa, enfim, aquilo que for necessário para você realizar a coleta, enfim, o que você achar que vai te auxiliar em campo. É necessário em campo anotar alguns dados como estava o tempo, o clima, data, hora, o local, porque tudo isso depois você vai acabar utilizando para fazer a etiquetagem dos indivíduos. Existem, durante a coleta, algumas substâncias que a gente pode levar para acelerar a morte do animal quando a gente consegue capturar ele, para que não seja, a gente não deixe ali ele agonizando num frasco com tampa, né? Então, são levados às vezes alguns algodõezinhos com acetato de etila, com éter, álcool, que acaba sendo utilizado como se fosse uma câmara de asfixia. Então a gente usa um pouquinho dessas substâncias químicas, coloca nesse algodãozinho dentro da tampa e o animal acaba morrendo ali mais facilmente. Fora isso, também pode ser utilizado câmaras de congelamento. A gente pega o indivíduo já vivo, coloca ele ali no gelo e ele acaba morrendo mais rápido. Em campo, após a coleta desses animais, se a gente não utilizar essas câmaras de asfixia, a gente pode encontrar alguns indivíduos mortos também e guardar em algumas estruturas como esses envelopes. Eles são muito utilizados para mariposas, borboletas, enfim. Quando a gente está em campo e acaba encontrando um desse indivíduo já morto, por conta da asa dele geralmente já estarem fechadas, a gente coloca ele aqui. Pode ter um pouquinho de algodão ou papel para já tentar tirar a umidade se ele já estiver morto, ou só colocar ele aqui para fechar, assim, e guardar. Aí a gente pode colocar algumas etiquetas. São envelopes que a gente utiliza tanto para conservar os bichos como para auxiliar as coletas. Esses aqui também a gente consegue colocar o indivíduo aqui
depois fechar para fazer a identificação e conservação deles, enfim, depois de passar pela câmara de asfixia. Então o animalzinho tá morto, a gente coloca ele nesses envelopes para facilitar depois na hora que a gente for fazer a montagem dos insetos. Detalhe que nesses envelopes entomológicos aqui, tipo, eles podem ser utilizados tanto para... podem ser feitos tanto com papel manteiga, com papéis normais, podem ser colocados dentro dele papéis toalha para já tirar a umidade dos animais, dos insetos, enfim. Então, são bem úteis, são baratinhos, a gente consegue fazer em casa mesmo. Então, é algo que a gente consegue utilizar. Fora essa conservação, fora a captura dos insetos e como a gente pode guardar eles para levar e preservar essas estruturas, é importante lembrar que, agora eu vou falar um pouquinho com vocês sobre as técnicas de montagem. Na nossa coleção entomológica, a gente só tem organismos que a gente encontrou mortos e fez depois as técnicas de conservação, na maioria. Então, quando eu tive aula na minha turma, por sorte, eu tive a oportunidade de fazer as coletas, a gente fez algumas armadilhas, algumas técnicas. Então eu vou falar também com vocês sobre quais utensílios a gente pode usar em campo. Durante a coleta são utilizados alguns materiais como a rede e o puçá, no caso, rede e puçá é o mesmo material, que são passados pelo gramado, no ar. A gente consegue utilizar a rede e o pulsar para coletar a maioria dos insetos, a maior parte das ordens a gente consegue pegar com eles, porque tanto passando eles sobre o substrato ou no ar, a gente acaba coletando desde lepidópteros, hemípteras, himenópteros, enfim, uma grande variedade de indivíduos. Fora isso, a gente consegue utilizar também o guarda-chuva entomológico, chacoalhar alguma árvore e armar o guarda-chuva na parte de baixo para que os insetos caiam ali, armar o guarda-chuva em alguma região onde tem vários mariposas, libélulas, alguns organismos que estejam voando. Fora o guarda-chuva, alguns panos de luz também podem ser utilizados, principalmente para indivíduos que voam. Os panos de luz com focos de luz são ótimos para mariposas e borboletas no geral, principalmente aquelas que têm hábito noturno. Fora isso, a gente também consegue utilizar armadilhas com iscas e tudo mais. Durante a coleta, a gente diz que a gente tem tanto a coleta ativa, que são essas que a gente tem a interação do pesquisador ali fazendo a coleta. Então, até essa coleta visual que a gente já vê e pega o animal já é uma coleta ativa. Muito importante, porque daí a gente já consegue ter noção da ordem do indivíduo que a gente está pegando e tudo mais. E também a gente tem a coleta passiva, que não tem essa nossa interação direta. A gente vai lá, prepara a armadilha e depois a gente retira o inseto encontrado das armadilhas. Alguns insetos carnívoros, a gente utiliza essas armadilhas de coleta passiva e tudo mais. Bom, agora eu vou estar falando com vocês sobre as técnicas de conservação e montagem conforme as ordens de cada indivíduo. Para montar os insetos, eles têm que estar, primeiro, a gente faz a coleta em campo, a gente traz eles para o laboratório, seja conservado em frasco, seja nos nossos envelopes, enfim.
E durante esse processo no laboratório, para fazer a montagem, geralmente a gente conserva os insetos e eles ficam sequinhos para a gente preservar a morfologia do animal. Depois dessa secagem, a gente acaba umedecendo eles novamente numa câmara de umidação, assim, a gente... Pode ser um papel toalha, você umedece esse papel toalha, não pode encharcar ele, deixa ele só úmido e você vai colocar ali os seus insetos por cerca de 48 horas no máximo, para que eles fiquem umidozinhos, assim, e você consiga utilizar os alfinetes de alfinetagem para as placas de montagem e montar as estruturas desses insetos. Quando a gente não tem as placas de montagem, que são blocos de madeira, com algumas regulagens, enfim, a gente pode utilizar algo bem simples, isopor, com fitas de papel. Fitas de papel bem simples. Essas fitas de papel, elas já são utilizadas em estruturas de blocos de montagem também. Por quê? São estruturas que auxiliam a gente na hora de abrir alguma asa do indivíduo, na hora de alfinetar eles. Então, essas fitas de montagem auxiliam com que a gente consiga montar o inseto, alfinete eles nessas estruturas e depois de secos, porque a gente faz a umetação deles de novo para que consiga montar, depois de secos, eles fiquem com todas as suas estruturas morfológicas abertas e visíveis, para que seja mais fácil da gente fazer a taxonomia ou a identificação desse grupo, desse inseto e faça a etiquetagem. Então, são utilizados os blocos de montagem, os envelopes para guardar e fazer o armazenamento. São, em principal, utilizados as pinças, né? As pinças para nos auxiliar a abrir as estruturas morfológicas do animal e também os alfinetes de montagem. Os alfinetes de montagem, eles têm gramaturas diferentes, espessuras diferentes para cada grupo, para cada ordem. São um pouquinho caros. Se a gente não usa esses alfinetes de montagem, a gente utiliza alfinetes normais, mas vale ressaltar que a gente sempre tem que ter atenção nas estruturas, porque cada ordem de cada inseto varia para a gente fazer a alfinetagem. Então, pode ser no segmento abdominal, pode ser na parte direita, esquerda do mesotórax. Então, a gente tem que se atentar qual é a ordem do animal, para daí sim a gente poder fazer a alfinetagem de uma forma correta. Bom, os blocos de montagem e os isopores são para a gente utilizar e alfinetar o inseto para a gente conseguir trabalhar com ele em cima e montando as estruturas dele. Com o auxílio dessas fitas de papel, a gente primeiro faz a primeira alfinetagem no segmento abdominal e fixa essa estrutura no nosso isopor. Depois disso, a gente utiliza essas fitas de montagem antes ou depois, a gente coloca elas posicionadas no isopor antes do indivíduo, quando eles têm asas, se necessário. E aí, a gente vai depois disso, com o auxílio da pinça, abrindo as estruturas morfológicas com toda a delicadeza do animal. E vai utilizando os alfinetes em cima dessa fita de papel. A gente vai alfinetando em torno dessa fita de papel. A gente alfineta as asas, em torno, no caso das asas, não vai meter um alfinete na asa, que assim você vai acabar comprometendo alguma estrutura morfológica do inseto. Então, a gente vai fazendo todas as alfinetagens em volta da estrutura morfológica desse indivíduo para que ela fique aberta. Pranchas de montagem ou esticadores, que devem ser regulados de acordo com o tamanho do inseto. Os insetos devem ser fixados na prancha de montagem com o auxílio de fitas de papel. Em alguns casos em que não há necessidade de abertura das asas, essa fixação pode ser feita diretamente em folhas de isopor. A escolha do alfinete é fundamental para fixar bem o inseto.
Existem alfinetes entomológicos com diferentes espessuras, comprimentos e flexibilidade. A espessura é numerada de 0, muito fino, a 7, grosso, e deve ser escolhido conforme o tamanho do inseto. O ideal é que o alfinete seja inserido verticalmente no tórax, formando um ângulo de 90 graus em relação ao eixo longitudinal do corpo do inseto. Uma outra parte importante de ser lembrada é a altura do alfinete. Para garantir que todos os exemplares sejam alfinetados na mesma altura, cerca de 1 centímetro abaixo da cabeça do alfinete, são utilizados blocos de montagem. Durante o processo de montagem, as fitas de papel são importantes para a fixação do inseto, evitando o deslocamento das asas durante o processo de secagem. A fixação dessas fitas de papel deve ser feita com um alfinete de costura para melhor aderência na madeira. Pode acontecer muitas vezes que o abdômen se desloque para cima ou para baixo durante a secagem. Para evitar que isso aconteça, é recomendável a fixação do abdômen com alfinetes. Na montagem, é sempre bom começar puxando com o auxílio de um alfinete as asas para a posição correta. Começando sempre a montagem pelas asas anteriores. Lembrar também que estamos trabalhando com estruturas frágeis e podem rasgar facilmente. O importante é que no final da montagem as asas anteriores devem estar posicionadas de maneira que a sua margem posterior apresente um ângulo aproximado de 90 graus em relação ao abdômen e esteja levemente sobreposta à margem anterior da asa posterior. As antenas devem ser posicionadas sempre paralelamente à margem costal das asas anteriores. Lembrar também que são estruturas que podem sair da posição correta durante a secagem na estufa e por isso devem ser fixadas com alfinetes. Vários insetos podem ser montados numa prancha. Usar sempre a pinça para manusear os insetos para evitar deixar digitais, como já foi falado anteriormente. O posicionamento do alfinete também é importante, em Lepidoptera no centro do mesotórax, e observar que esses insetos que estão sendo montados agora, eles estão um pouco rígidos porque foram insetos coletados com uma certa antecedência e precisaram passar por uma câmara úmida. O procedimento é sempre o mesmo. Depois de alfinetado, o inseto deve ser fixado na prancha. A altura do alfinete também é importante, deixar mais ou menos 1 centímetro abaixo da cabeça do alfinete. Prender o abdômen para que ele não saia da posição correta durante o processo de secagem. A fixação com as fitas e, no final, temos uma prancha com vários insetos montados, com a colocação de fitas adicionais mais largas para melhor fixação. E você vai colocar ele para fazer novamente a secagem. Essa secagem geralmente é num aparelho específico, leva até 30, 31 graus os indivíduos e eles ficam sequinhos para que a gente consiga depois colocar na nossa caixa entomológica e coloque naftalina junto para daí conservar. Se a gente não tem essa estrutura que leva até 30 graus, a gente pode fazer isso ou num forno, ou a gente pode colocar uma luz e deixar eles debaixo da luz secando. A gente só tem que cuidar para nesse processo de secagem, ou até deixar em algum lugar com umas naftalinas assim e deixar eles secando, para que a gente não torre o animal ou não deixe a estrutura ser comprometida. Mas enfim, depois do processo de montagem a gente seca eles, depois da secagem a gente guarda ele na nossa caixa entomológica. Eu vou falar agora com vocês sobre cada ordem de cada inseto, de algumas principais ordens, e qual é o segmento que a gente vai colocar essa alfinetagem. Dos coleópteras é no élitro, na parte dianteira e interna do mesotórax. Para as lepidópteras, para as lepidópteras, no caso borboletas e mariposas, o lado onde se faz a alfinetagem do alfinete de montagem é do lado direito,
no interior do mesotórax. Como eu falei, esses indivíduos que têm asas, as asas são abertas. Com o auxílio das fitas de montagem, a gente alfineta em torno delas, formando um ângulo reto de 90 graus, com as asas posteriores ligeiramente sobrepostas às asas anteriores. Para as hemípteras, a gente, no caso vespas, enfim, a parte de alfinetagem é na parte interna, direita ao mesotórax. Para os eminópteras, que no caso são as cigarras, do lado interno direito do mesotórax também. Para as hemípteras, no caso é no esqueleto, na parte do lado direito interno do mesotórax. Para os grilos e gafanhotos, é no pronoto, no lado direito interno do mesotórax, e nas libélulas são no lado direito do mesotórax. Bom, eu trouxe aqui alguns insetos em principal, algumas outras ordens varia essa montagem. Para insetos que são muito pequenos, em todas essas ordens, é utilizado o que chamamos de dupla montagem. O que é a dupla montagem? É quando a gente utiliza alguns triângulos de papel para colar alguma estrutura morfológica do indivíduo. Então, eu vou cortar aqui um pedacinho para vocês verem. Um triângulo de papel, mais ou menos assim. Então, a gente cola o inseto nessa estruturinha aqui da ponta e alfineta aqui. Por que a gente faz essa dupla montagem? Para não corromper ou comprometer alguma estrutura morfológica. Porque como o inseto já é muito pequeno, se a gente quiser analisar ele mesmo para fazer a taxonomia, identificação, para colocar a segunda etiqueta na nossa montagem, a gente não vai conseguir, porque a gente alfinetou o inseto, a gente não vai conseguir analisar essas estruturas. Então a gente utiliza esses triângulos, no caso joaninhas, algumas formigas, enfim, a gente usa essa dupla montagem. Sobre a etiquetagem do animal, é necessário a primeira etiqueta que vai na alfinetagem é referente ao local de coleta, então vai ter os dados da data da coleta, a hora da coleta, a cidade, estado, enfim. O mês deve estar em número romano, porque se a gente tiver em algum outro país, eles vão ter que identificar esse mês de acordo com o número romano, então a gente coloca na etiqueta em número romano. E também tem que conter nessa etiqueta o nome de quem realizou a coleta daquele indivíduo. A segunda etiqueta é referente à identificação. Então, para coleções grandes, nem sempre a gente consegue identificar o organismo ali na hora. Às vezes vai um pesquisador depois, faz a identificação. Então, a segunda etiqueta é referente à identificação do animal. Vai a taxonomia, classe, ordem, enfim, até a menor classificação taxonômica que o pesquisador conseguir chegar. Como eu falei para vocês, todo o processo varia de acordo com a ordem do inseto, com a ordem do animal. É necessário que a gente esteja atento quais são as estruturas de montagem, se a gente vai ter a necessidade de fazer uma dupla montagem ou não, se é necessário utilizar as fitas para abrir o inseto, no caso, e colocar as estruturas dos alfinetes no entorno dele e não comprometer as estruturas morfológicas. A coleção entomológica é muito bacana de se fazer. Vocês conseguem fazer em casa, caso vocês encontrem algum insetinho aí. Vale a pena tentar, vale a pena pegar um inseto em casa, colocar ele, sei lá, se já tiver mortinho ali, secando, e aí fazer toda essa experiência que eu passei pra vocês. Deem uma olhadinha no material didático. Se vocês quiserem, eu tô à disposição pra gente conversar um pouquinho mais a respeito.
Mas é isso que eu queria passar para vocês. Isso são algumas técnicas básicas de entomologia. Eu fiz em laboratório com a professora Michele, foi super bacana. A minha turma teve a oportunidade de montar a caixa e fazer essas técnicas de conservação, mas isso é algo que a gente consegue fazer em casa. Eu, particularmente, trouxe para minha vida, então quando eu encontro algum insetinho morto ali, que eu sou apaixonada por borboletas, enfim, eu consigo encontrar alguma, eu levo para casa, faço as técnicas de conservação e tudo mais. E é super bacana, porque daí a gente já está trazendo para o nosso cotidiano algumas práticas da biologia, algumas atividades didáticas, e é bem bacana. Era isso que eu queria passar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês compreendam. E caso tenham alguma dúvida, eu estou à disposição. Caso vocês façam as técnicas em casa, manda lá no nosso grupo do WhatsApp, mostra pra gente como é que ficou. E é isso, pessoal. Uma ótima semana, bons estudos para vocês. Qualquer coisa, eu estou à disposição. Nothing but a fate. I know it shatters my soul, but it keeps me awake. I've been climbing on the stars every second through the day. Oh, you show me light.
I know each other's my soul.